Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Por favor, se houver barulho de latido ou outros barulhos, me perdoem mais, né? É um tanto desafiador. Então vamos lá. Nós falamos sobre as orações, inclusive o nosso último assunto dentro de orações foi justamente oração reduzida, né? E aí eu fiz um vídeo para falar da oração reduzida, de particípio, de infinitivo e de gerúndio, né? Que são as formas nominais do verbo. Eu não vou revisar com vocês as orações reduzidas porque nós vimos há pouco tempo, então acredito que o conteúdo esteja fresquinho na cabeça de vocês. Mas nós vamos revisar aqui principalmente o conceito de coordenação e de subordinação. No caso das reduzidas, o que é que vai mudar? Nas reduzidas a gente não tem conjunção, a gente não tem locução conjuntiva e a gente não tem pronome relativo, né? Agora, quando nós temos as orações desenvolvidas, existe a presença da conjunção, da locução conjuntiva ou do pronome relativo no caso das adjetivas, ok? Então vamos lá, gente, vamos revisar. Outra coisa, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, mandem mensagem, tá? Vocês podem deixar na plataforma, ou no YouTube, enfim. E uma questão, eu não vou falar detalhadamente sobre esses assuntos, porque nós temos vídeos separados. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam a diferença de coordenação para subordinação e que vocês revisem as subordinações que nós temos, né? As diferentes subordinações, tá bom? Porque nós temos as orações subordinadas adjetivas, substantivas e adverbiais. E no finalzinho, no último slide, a gente vai ter uma matéria, entre aspas, nova, que é período, mas é algo bem simples, que é período misto. Então, essa revisão vai nos ajudar a falar sobre o período misto, ok? Então, comecemos. Temos aqui, gente, as orações coordenadas. Olha o conceito. São independentes sintaticamente. Ou seja, uma oração não exerce função na outra. Quando nós temos as orações subordinadas, pensa em subordinação. No ambiente de trabalho, na sua casa, em diferentes ambientes, a gente tem normalmente uma relação de subordinação, né? Então, por exemplo, se você está na sua casa, existe uma relação de subordinação, né? Então, assim, os seus pais são responsáveis por você, né? E aí eles vão te dizer, olha, faz isso, por favor, né? Então, no trabalho, por exemplo, a gente também tem uma relação de subordinação. A gente tem o chefe, né? A gente tem o empregado. Então, ou seja, é uma pessoa que está hierarquicamente acima, né? Uma pessoa que está mandando. A gente pode pensar assim. Quando chegarmos lá na subordinação, eu volto a fazer essa comparação, tá? No caso da coordenação, não. A oração coordenada não exerce função sintática uma na outra. Elas têm uma relação semântica, ou seja, de sentido, de significado. Vejamos. Então, nós temos aqui as assindéticas. A é prefixo de negação, né? Síndeto, daí sindética, né? O que é síndeto? Síndeto é a mesma coisa que conjunção. É o elemento que liga. Então, se é assindética, é porque não tem síndeto, não tem conjunção. As assindéticas também recebem o nome de orações de justapostas, né? Quando nós temos duas ou mais orações assindéticas, nós podemos dizer também que elas são justapostas, ou seja, uma é colocada ao lado da outra sem esse elemento de ligação, no caso, a conjunção. Então, aquelas que não vêm introduzidas por conjunção. Trabalhei, estudei, brinquei. Então, a gente tem aí o sujeito que está oculto, né? Primeira pessoa do singular. Trabalhei, estudei, brinquei. Nós temos 3 orações, certo? Essas orações são assindéticas ou são justapostas porque não tem conectivo. Então, a gente tem aí trabalhei, vírgula, estudei, vírgula, certo? Ou sindéticas. Se as assindéticas não têm conjunção, as sindéticas têm, né? Então, sindéticas. Aquelas que são introduzidas por conjunções coordenativas. Então, nós temos aí, o homem cantou e dançou. Então, olha só, o homem cantou. A gente tem uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. A gente tem aí o artigo, o substantivo e o verbo, né? Depois, a outra oração, dançou. Então, o homem cantou primeira oração,
dançou segunda oração. Agora, a gente tem uma oração coordenada sindética. Por quê? Porque a gente tem a conjunção e, a conjunção coordenativa aditiva, certo? Então, olha só, gente, percebam. Primeira oração, o homem cantou. Ok, então eu tenho o sujeito, certo? E aí eu tenho o meu sujeito que é o homem e o verbo cantar. O homem cantou. Ok. Depois eu tenho a outra oração. Eu posso dizer que essa outra oração é objeto direto da primeira? É objeto indireto? É complemento nominal? Não é. Então, o homem cantou é uma oração. E dançou é outra oração. Então, se você pensa ali no dançou, dançou. Quem dançou? O homem dançou. Então, por que que não aparece o homem na segunda oração? Porque ele já apareceu na primeira, né? Então, ali eles têm uma relação semântica. Não aparece de novo porque ele já apareceu na primeira. Então, o homem cantou e dançou. Quem dançou? O homem dançou. Então, é como se tivesse aqui, ó, o homem e depois o dançou que está explícito. Por isso a gente tem essa relação semântica, essa relação de significado. Isso apareceu antes, então não precisa aparecer. E se você pensa também assim, se eu chego alguém e eu digo dançou, né? Então eu posso falar, eu posso ter um sujeito ali, ele, né? Terceira pessoa do singular, ele dançou. Tá, inclusive a gente até usa muito no sentido figurado, né? Ah, dançou, não deu certo, né? Alguma coisa que não deu certo. Então, gente, uma oração aqui não está exercendo função sintática na outra. Quando a gente chegar lá, na subordinação, vocês vão entender melhor o que significa isso. Uma exercer função sintática na outra. Então, temos aqui, ó, quais são os valores das orações coordenadas? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, né? As conclusivas e explicativas estão no próximo slide. Então, olha só, Daniel estuda e trabalha. Então, eu tenho aí duas orações, porque eu tenho dois verbos. O verbo estudar e o verbo trabalhar. Os dois verbos são da primeira conjugação. Então, Daniel estuda. Ok, eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo, né? Eu tenho essa ação que é feita pelo sujeito Daniel. Daniel estuda. Tá, e aí eu tenho esse e, que é a minha conjunção que está adicionando uma outra informação, vai apresentar uma outra oração. Trabalha. Quem trabalha? Daniel trabalha. Por que que esse sujeito não aparece de novo? Porque ele já apareceu. Como essas duas orações elas estão juntas, né, você vai buscar o referente, que é Daniel. Então, aqui uma não está. Aqui, gente, perceba, a gente não tem uma dependência sintática. Não acontece isso. Outro exemplo. Adversativa. Márcio trabalha, mas não estuda. Márcio trabalha. Ok, eu tenho uma oração. Depois eu tenho a outra oração, que é não estuda. Quem não estuda? Márcio, né? Márcio não estuda. Então, eu tenho o sujeito, né? E aí eu tenho essa ação que é feita por ele, né? Márcio, sujeito, não, é o meu advérbio. Sintaticamente, ele vai ser adjunto adverbial, né? Então, Márcio não o quê? Não estuda. Então, a minha oração, ela está completa, né? Eu só tenho um referente que está na primeira oração, que é Márcio. Alternativa. Na alternativa, gente, a conjunção, porque geralmente a gente tem uma oração que é assindética, ou seja, não tem conjunção, e a outra que é sindética, ou seja, tem conjunção. Então, no caso da aditiva e trabalha, é sindética, mas não estuda, mas também é uma conjunção, então é uma oração sindética. No caso das alternativas, geralmente as duas orações vão ser sindéticas, tá? Porque a gente tem aí, ó, ora lê o livro, ora faz exercícios, né? Então, esse ora apareceu nas duas orações. Então, se eu digo, ora ele lê o livro, né? Porque o ele tá ali implícito. Ora ele lê o livro. Ora ele faz exercícios. Tá, as orações elas estão completas. Uma não está exercendo função sintática na outra. Continuando. Conclusivas. Mariana estudou. Logo conseguiu um bom emprego. Primeira oração. Mariana estudou. Tá. A outra oração. Conseguiu um bom emprego. Quem conseguiu um bom emprego? A Mariana, né? Mas perceba, é uma relação semântica, porque aí você busca esse referente na outra oração, Mariana. Mas, ainda que eu dissesse assim, ó, conseguiu um bom emprego. Tá, conseguiu um bom emprego. Ainda assim, a sua oração, ela também está completa. Por quê? Alguém conseguiu
alguma coisa, certo? Ou agora explicativas, entre, por quanto é tarde. Então, olha só, por quanto é a mesma coisa que por quê, né? Então, entre, eu tenho aí um verbo no imperativo, né? Entre você, tá. Agora, a outra oração, é tarde. Tá, é tarde, eu tô marcando um tempo, tá? Então, uma não exerce função sintática na outra. Agora, gente, falando sobre as substantivas. Então, olha só. As substantivas, elas têm, né, vários valores. As orações coordenadas, quando a gente fala de oração coordenada, a gente não fica tanto tempo assim, porque são 5 valores semânticos, né? São 5 orações. No caso das substantivas, a gente tem mais. Então, olha só, as substantivas a gente geralmente diz que você pode substituir a oração por que ou se, né? Que são as conjunções integrantes. Então, olha só, gente. Subjetivas, que vão exercer função de sujeito. Então, subjetivas exercem função de sujeito do verbo da oração principal. Então, olha só. É preciso. Perceba, eu digo para você, é preciso. E aí? Você vai ter entendido tudo? Não. Agora, uma oração exerce função sintática na outra. É preciso o quê? Cadê o sujeito de é preciso? Não tem sujeito. Agora, quando a gente olha para a oração que está aí destacada, que haja compreensão. O que é preciso? Que haja compreensão é preciso. Então, agora sim, uma oração exerce função sintática na outra. Na língua portuguesa, o sujeito normalmente vem no início da oração. Aqui, quando a gente joga esse que haja compreensão é preciso, a gente consegue perceber mais claramente, né? Então, que haja compreensão é preciso. Então, uma oração, se eu digo só é preciso o quê? Então, a gente tem uma relação de subordinação. Aí, gente, nós temos várias regrinhas, né, sobre a oração subjetiva. Isso aqui tudo tá no verbo. Isso aqui tudo está no nosso vídeo separado, tá? Como eu tô focando aqui na relação, na diferença entre coordenação e subordinação, leiam, prestem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, é só falar, tá? Porque se eu for comentar tudo o vídeo vai ter, porque todas as orações estão aqui. O vídeo vai ter 2 horas, tá? Então, objetivas diretas. Temos aí, exercem a função de objeto direto. Então, olha só. Juro. Juro. Lembrei de uma música do Leonardo. Mas, enfim. Ó, juro. Cadê o sujeito? Oculto. Primeira pessoa de singular. Beleza, juro. Aí eu digo pra você, juro. Você vai dizer o quê? Se você não estiver prestando atenção, você não vai dizer nada. Mas se você estiver prestando atenção, ela jura o quê? Eu juro alguma coisa. Isso ou isto, né? Então, eu juro alguma coisa. Que coisa é essa? Que direi a verdade. Então, gente, uma oração exerce função sintática na outra. Essa oração, e é oração porque tem o verbo dizer, essa oração funciona como objeto direto. E funciona como objeto direto por quê? Porque quem jura, jura algo. Alguém, né? E aí a gente vai sempre classificar esse verbo de acordo com os complementos que aparecerem. Aí só aparece um, né? Então, olha só. Eu juro, verbo transitivo direto. Nesse caso, a gente não tem o OI. Eu juro o quê? Eu juro que direi a verdade. Então, essa oração, desculpa, exerce a função sintática de objeto direto. Então, como é que a gente classifica essa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Então, vocês perceberam, gente? Eu juro. Eu juro o quê? Eu juro isso. Então, uma oração é dependente da outra, como eu falei no caso do trabalho. Então, se a gente pensa, por exemplo, em uma escola, a gente tem a direção, a gente tem a coordenação, a gente tem os professores, a gente tem os alunos. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Assim como no trabalho, na casa, né, na vida, a gente tem uma relação de hierarquia. Isso acontece aqui nas subordinadas. Eu juro, então, eu, sujeito oculto, juro, VTD, isso. Uma oração está completando o sentido da outra.
tá? E aí a gente tem uma observação aí, ó. Normalmente as orações subordinadas são introduzidas pela conjunção subordinativa integrante que, mas há aquelas que são introduzidas pela conjunção subordinativa integrante se e por pronomes interrogativos, que, quem, qual, quanto, ou por advérbios interrogativos, onde, quando, como, porquê. Essas orações ocorrem em formas interrogativas indiretas, ou seja, quando a gente faz uma pergunta de maneira indireta, né? E aí não tem um ponto de interrogação. Então, rapidamente vamos falar sobre isso. Temos aí, desconheço se ele chegou, né? É a conjunção integrante. E depois temos aí, como, porquê, quando, que ou qual. Então, olha só, eu desconheço o quê? Isso, se ele chegou. Eu desconheço o quê? Como ele chegou. Eu desconheço o quê? Porque ele chegou. Eu desconheço o quê? Quando ele chegou. Eu desconheço o quê? Qual caminho ele tomou ou que caminho ele tomou. Então perceba que se eu digo eu desconheço, você me pergunta o quê? E aí essas orações que estão começando com si, como, porque, qual, que e qual, elas respondem a essa pergunta. Então eu tenho uma dependência sintática. Desconheço, pensa na sua casa, desconheço a sua mãe, por exemplo. Eu desconheço. Aí ela é a oração principal, ela manda. E aí vem a oração subordinada e completa o sentido da oração principal, ok? Gente, aí temos aí quanto, onde, se, é o mesmo raciocínio, tá? Agora, gente, quais são os valores das substantivas? Objetivas, indiretas, nós temos as completivas nominais, tá? Então, é o mesmo raciocínio. Não vou falar de uma por uma, porque eu quero que vocês entendam a relação de coordenação e de subordinação de modo geral. Conversando com os professores de vocês, todos os professores conversando, desculpa, barulho de buzina. O que acontece? Eu percebi que vocês estavam com dúvida nessa questão de subordinação e coordenação, por isso que eu estou enfatizando, e nas adjetivas, né? Que estão um pouquinho mais à frente. Então, objetiva direta. Se a objetiva direta completa a principal sem preposição, a diferença da indireta, que a indireta completa a principal com preposição, né? Então, aspiramos a. Esse a é preposição. E tudo que vem depois desse a completa o aspirar, mas completa com preposição, então, vai ser objetiva indireta. Uma completa sentido, né? A oração subordinada completa o sentido da principal. É o mesmo raciocínio. Então, temos as completivas nominais, né? A completiva nominal. Se quando a gente tem o verbo, a gente tem o verbo lá, o verbo transitivo direto. E aí, o objeto direto é um complemento verbal. A gente vai ter o complemento nominal. Então, a gente vai ter uma oração que completa um nome, né? Então, a gente tem aí certeza. Certeza é um substantivo, né? Então, certeza de que você está aprendendo português. Então, essa oração que está em negrito não, que está destacada vai ser oração subordinada substantiva, o quê? Completiva nominal. Porque de que você está aprendendo português completa certeza, né? Certeza é um nome. E aí, no caso das predicativas, exerce em função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, a nossa constatação é, e aí vem depois do verbo de ligação, geralmente, né? Então, a gente tem aí, nossa constatação é que a vida e morte são duas faces de uma mesma realidade. Forte. Então, olha só, tudo isso que está em vermelho funciona como predicativo. A predicativa, como eu falei, vem sempre depois, no caso a gente tem o aí, que é o verbo de ligação, né? Mas ela vem sempre depois de um verbo de ligação. Então, geralmente ser, estar, ficar e etc, ok? Nós temos as apositivas, exercem função de aposto, que só deseja uma coisa. Você pode parar aí? Não, você vai dizer que coisa é essa que você deseja? Que volte o mais brevemente possível, né? Oração subordinada substantiva apositiva. Outro exemplo. Um fato permanecia insolúvel. Que fato? O que vem depois dos dois pontos. Que eles tivessem partido misteriosamente. Então, gente, só desejo uma coisa. Que coisa? Depois vem essa coisa. Um fato permanecia insolúvel. Que fato? Depois vem esse fato. Tá? Então, só desejo uma coisa. Que coisa é essa? O que vem depois dos dois pontos. Um fato permanecia insolúvel. Que fato? Que eles tivessem partido misteriosamente. Agora a gente vai entrar nas adverbiais. Também tem vários valores.
Então, olha só, gente, quando eu fiz o vídeo sobre as adverbiais, ele teve acho que 50 minutos, né? Eu falei a beça. É por isso que eu tô falando pra vocês que eu quero, né? Eu disse qual que é a ênfase que eu quero dar a esse vídeo para que ele não tenha 2 horas, porque um vídeo, né, de 2 horas, meu Deus. Mas, vocês lembram que eu falei pra vocês? Eu comecei o vídeo falando assim, temos a coordenação e temos a subordinação. E dentro das subordinadas, nós temos uma subordinação que é diferente, tá? Agora eu vou dizer que diferença é essa. Como assim diferente? Prestem atenção, anotem isso, façam um resuminho, gente. Coloquem lá, coordenadas. Quais são os valores, né? Subordinadas. Quais são essas subordinadas? Adjetivas, que vai ser a próxima. Adverbiais. Agora, substantivos, já falamos. E aí, coloquem quais são essas orações, tá, gente? Porque na hora da prova, você tá lá com vários conteúdos na cabeça. Então, é importante você esquematizar isso, como se você estivesse colocando dentro da sua cabecinha em gavetinhas, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre as adverbiais. Orações subordinadas adverbiais. Então, alunos, continuando. Funcionam como adjunto adverbial. Então, quando nós vamos ter a nossa oração principal e a nossa oração subordinada. A nossa oração subordinada funciona como adjunto adverbial. Aí você vai dizer pra mim, querido, quando a gente começou a estudar lá, sujeito, predicado, vocês lembram? Aí a gente tem os termos essenciais, depois a gente tem os termos integrantes, depois a gente tem os termos acessórios. O que a gente estuda lá em termo acessório? Entre outras coisas, adjunto adverbial. Se é um termo acessório, significa que ele está aqui no caso das adverbiais, né? A gente vai ver esse adjunto adverbial, certo? Oracional, né? Porque estamos falando das orações. E aí vai ter verbo. Porém, gente, ele não vai ter a mesma, entre aspas, assim, a mesma importância que as orações subordinadas têm lá nas substantivas, como a gente acabou de ver. Tá? E a gente vai perceber por quê. Vocês vão entender por quê. Então, funcionam como adjunto adverbial de outras orações. E aí o adjunto adverbial é um termo acessório, né? E vem normalmente introduzidas por uma das conjunções subordinativas. Então a gente tem essa formulazinha, 6CTPF. Ou seja, causais, concessivas, condicionais, consecutivas, comparativas, conformativas. Então 6C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T, temporais, P, proporcionais, F, finais. Tá? Então, comecemos. Então, gente, continuando. Vamos lá. Vamos falar sobre as causais. Inicia uma oração com circunstância de causa para que o fato da principal se realize. Então, olha só. A oração subordinada, ela vai ter ou a conjunção ou a locução conjuntiva. Então, por exemplo, nós temos aí, não trabalhei, é a nossa oração principal. Eu não trabalhei. Então, o sujeito oculto, né? O não é o nosso advérbio de negação. Sintaticamente funciona como adjunto adverbial. E o trabalhei. Ok. Olha só, eu não trabalhei. A oração, visto que era domingo, ela está adicionando um valor. Que valor é esse? De causa. Então, visto que era domingo, porque era domingo, causa. Eu não trabalhei. Mas perceba, quando a gente analisa, por exemplo, eu não trabalhei, você precisa necessariamente ter um motivo? Por que você não trabalhou? Não. Então, olha só, quando eu digo eu falei o quê? Alguma coisa. E aí, essa oração subordinada vai funcionar como objeto, né? Vai funcionar como objeto direto do meu verbo. Então, como a gente está falando de oração, ela vai ser objetiva direta. Vocês estão percebendo essa relação de dependência sintática que é diferente? Na adverbial, como eu falei, a gente tem aí o adjunto adverbial. Ele é um termo acessório, né? Agora, quando eu falo, por exemplo, de uma oração objetiva direta, o objeto direto ele não é um termo acessório, ele é um termo integrante, ele integra, ele completa a oração. Ele é muito importante, certo? Eu não posso só falar eu disse, você vai dizer eu disse o quê? Então, gente,
Vocês lembram também que naquele vídeo imenso de orações subordinadas adverbiais, eu falei que dentro das próprias subordinadas adverbiais a gente tem uma relação diferente. A gente tem o par correlato. Então, olha só, nós temos aqui no caso das comparativas, né? O exemplo, sua sensibilidade é tão afinada. Então, esse tão quanto são par correlato, né? Eu digo, sua sensibilidade é tão afinada e esse tão, ele faz um par, ele forma um par com esse quanto, tá? Então, vocês podem entender isso melhor dando uma olhadinha naquele vídeo, porque eu falei isso várias vezes. Falei até vocês não aguentarem mais. Então, temos aí concessivas, né? O que é concessão? Quebra de expectativa. Então, olha, por exemplo, levei agasalho. Eu levei isso. Eu, sujeito, levei VTD, agasalho, OD. Beleza. Agora, quando eu digo, embora fizesse calor, levei agasalho. Esse embora fizesse calor, a gente tem aí uma concessão, né? Então, olha só, perceba que eu estou inserindo uma circunstância. Circunstância de quê? De concessão, né? O advérbio ele não trabalha com circunstância? Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, né? Então, eu levei agasalho, ok. Esse embora fizesse calor, ele tem uma relação com a minha oração, que é eu levei agasalho, mas ele está dando uma circunstância. Circunstância de quê? De concessão, certo? Aí você percebeu que esse embora fizesse calor, ele não é importante? Não, não é que ele tá aí porque ele está adicionando uma informação, certo? Ele está adicionando uma informação de concessão, né? Quando eu digo assim, eu levei agasalho, geralmente a gente espera que esteja frio. Mas, ó, embora fizesse calor, ainda que fizesse calor, eu levei agasalho. Então, estou inserindo uma circunstância de concessão. E aí, ela funciona como adjunto adverbial, certo? Se eu digo, por exemplo, ó, pensa no período simples. Se eu digo assim, eu estudei. Eu, sujeito, estudei. Beleza. Tá, eu estudei. Agora, se eu digo assim, eu estudei ontem. Esse ontem, ele está dando um valor, né? É um advérbio de tempo, lá em porte 1. Em porte 2 vai ser o quê? Adjunto adverbial. Eu posso dizer eu estudei ontem, eu posso dizer eu estudei, tá? Quando eu digo ontem, eu adiciono uma circunstância. Quando eu digo embora fizesse calor, eu adiciono uma circunstância. Circunstância de quê? De concessão, né? E aí, levei agasalho é a minha oração principal, embora fizesse calor, oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Vocês entenderam? Então, continuando. Aí nós temos as conformativas, as consecutivas. E aí, olha só. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Então, causa, a fome era grande. Consequência, que comeu com casca e tudo. Por que tem esse asterisco aí? Porque eu falei sobre esse par, né? Eu falei sobre esse par correlato. Então, ó, tanta que, tão que, tanto que. Então, esse par, ele tá ali juntinho. Então, é uma dependência um pouco diferente, por exemplo, da concessiva, que a gente acabou de falar. Então, mais uma vez, eu falo sobre isso 1000 vezes lá naquele vídeo, que ficou, né, teve quase uma hora. Proporcionais, expressam ideia de proporção. Então, ó, quanto mais eu conheço, tanto mais eu admiro. Quanto mais, tanto mais. Tem aí o asterisco também. Finais. Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos. Felipe abriu a porta do carro para que seu namorado entrasse. Então, ó, Felipe abriu a porta do carro. Oração principal. Felipe abriu a porta do carro. A gente tem um sujeito que fez alguma coisa. Ele abriu o quê? A porta do carro. A oração está completa. Felipe abriu a porta do carro. Aí depois a gente tem aí, ó, para que sua namorada entrasse. Essa oração, ela é subordinada à oração principal. Ela está dando uma circunstância de finalidade. Para que Felipe abriu a porta do carro? Para que sua namorada entrasse. Então, oração subordinada, a gente tem aí a nossa locução conjuntiva, né, 2 ou mais palavras, temos o para que. Então, essa oração, ela exerce uma função sintática na oração principal, mas é uma função sintática de adjunto
adverbial, que como eu falei para vocês, é um termo acessório. Então, ele adiciona uma circunstância de finalidade, mas perceberam que é diferente quando eu digo eu comprei? Comprou o quê? Tá? Felipe abriu a porta do carro. Para quê? Para que a sua namorada entrasse. Então, para que a sua namorada entrasse, oração subordinada adverbial final. Beleza? Temporal. Mal você saiu, ela chegou. Então, ó, pensa aí, ela chegou. Ela chegou, tá. Ela chegou quando? Esse mal marca tempo, né? Ela chegou assim que você saiu. Mal você saiu, você acabou de sair, ela chegou. Então, ela chegou, beleza, oração principal. Mal você saiu, dá uma circunstância de que? Tempo, tá? Gente, então agora, mesmo sendo um vídeo de revisão, eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo para não ficar chato, porque vocês já viram tudo isso, né? Mas, gente, 30 minutos, vamos lá. Então, olha só. Nós já falamos da coordenação, né? Falamos das subordinadas substantivas, adverbiais, e agora vamos falar sobre as adjetivas. Aqui é mais rápido, porque as adjetivas, elas são ou explicativas ou restritivas. E aí, qual vai ser a função sintática que a oração subordinada adjetiva vai exercer? Adjunto adnominal, tá junto do nome. Então, olha só. Os homens que são mortais falham. Então, gente, olha só. Cadê aí a nossa oração subordinada adjetiva e explicativa? Que são mortais. Geralmente as explicativas vêm entre vírgulas, certo? Então, olha só. Nesse caso, gente, a oração destacada, quer dizer, que não está destaquei, mas é que são mortais, desculpa. Que são mortais, gente, essa oração, ela poderia ser suprimida. Por quê? Os homens falham, né? Então, olha só. Só um homem que é mortal? Não. Os homens que são mortais, todos os homens são mortais. Então, é uma informação que se aplica a todos. Eu não estou especificando, eu estou dizendo que os homens são mortais, né? Então, os homens que são mortais. Ou seja, todos os homens são mortais. Então, aqui é só uma explicação. Eu poderia dizer os homens falham, somente. E aí, no caso, que são mortais, oração subordinada adjetiva e explicativa. Explicativa geralmente vem entre vírgulas. Então, olha só. Que são mortais está dando uma explicação sobre esses homens. Por que é adjetiva? Você percebe que o que o adjetivo faz? Caracteriza, né? Então, olha só. Você percebe aí, a gente tem, ó, mortais. Mortais é um adjetivo, né? Essa oração funciona como um adjetivo. Porque, olha só, a gente tem aí esse que é um pronome relativo, a gente tem o nosso verbo são, e aí a gente tem o mortais. Por que essa oração é subordinada adjetiva? É oração porque tem verbo, né? É subordinada porque ela vai exercer uma função sintática na oração principal, né? Os homens falham, é a nossa oração principal, é que ela está cortada pela nossa oração subordinada, né? Então, que função é essa? Que função sintática é essa? Adjunto adnominal. Tá? E aí, olha só, oração subordinada, e aí é uma oração subordinada adjetiva, oração porque tem verbo, subordinada porque exerce uma função sintática, né? Adjetiva porque funciona como um adjetivo, então, oração subordinada adjetiva, ok? E explicativa, né? Está dando uma explicação. E aí ela funciona como adjunto adnominal. Agora, no caso das restritivas, se na explicativa eu só fiz uma explicação, na restritiva eu vou limitar, né? São aquelas que restringem, limitam ou especificam o termo a que se refere. Se forem retiradas do contexto, diferente da explicativa, o sentido da oração será prejudicado ou modificado. Não se separam por vírgulas. Então, olha só. Conheço alguns homens que escrevem cartas de amor, certo? Então, olha só, gente. Conheço alguns homens que escrevem cartas de amor. A nossa oração que deveria estar destacada, mas não está, né? É que escrevem cartas de amor. Então, olha só. Conheço alguns homens, ok, que escrevem cartas de amor. Todo homem escreve cartas de amor? É isso que a oração está dizendo? Conheço alguns homens que escrevem cartas de amor. Não. Não estou dizendo que todos os homens, né? Que todos os homens que eu conheço, né? Aqui a gente tem. Conheço alguns homens que escrevem cartas de amor. Eu estou restringindo. Eu conheço alguns homens que escrevem cartas de amor. Não são todos os homens que escrevem cartas de amor. Então, olha só. Nem todos os homens escrevem cartas de amor.
Eu refiro-me apenas aos que escrevem cartas de amor. Então, a oração não poderia ser retirada. Por que ela não poderia? Porque ela está restringindo, né? Se ela está restringindo, é porque eu estou dizendo que é importante mencionar que nem todos escrevem, certo? Então, conheço alguns homens. Que homens que escrevem cartas de amor? A explicativa normalmente vem entre vírgulas, a restritiva não vem entre vírgulas. Percebam, aí a gente não tem a oração adjetiva começando com uma conjunção. Esse que, ó, homens que, esse que se refere a homens, né? Depois ali embaixo, homens que, esse que também se refere a homens. Ele não é uma conjunção, né? Ele é um pronome relativo, beleza? Então, gente, olha só. Período misto. Já falamos sobre a coordenação, sobre a subordinação, né? Pensa, por exemplo, em linguagem verbal. Em linguagem verbal, eu trabalho com palavras, né? Ou palavras ou faladas ou escritas. Linguagem não verbal, eu trabalho com imagens, escultura, né? E quando a gente tem a linguagem mista, é porque a gente tem a verbal e a não verbal. Então, por exemplo, imagina que você tem a imagem de uma enfermeira e aí você tem só a imagem dela lá no hospital. E aí ela está com a mão na boca, assim, né, com o dedo levantado. É a maneira como a gente faz para pedir silêncio, né? Beleza. Essa é a linguagem não verbal. Tem enfermeira com o dedo perto da boca pedindo silêncio. Linguagem não verbal. Aí se eu escrevo embaixo, silêncio, eu tenho a linguagem mista, verbal e não verbal, né? Eu posso colocar isso, escrever silêncio para reforçar essa mensagem. O que é período misto? Tem coordenação e subordinação simultaneamente. Como assim? Então, olha só. Temos aí o exemplo. A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos que estavam com mais dificuldade. Então, olha só, gente. Nós temos aí. A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos. Parem os alunos. Primeiro, antes disso, quantos verbos temos? 3. Corrigiu, ajudou, estavam. Então, temos 3 orações, tá? Então, olha só. A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos. Parem os alunos. A professora corrigiu as provas. Oração completa, né? Ajudou os alunos. Então, quem ajudou os alunos? A professora, né? O referente já apareceu ali na primeira oração. Mas ainda assim, se a gente pensa, ajudou os alunos, a gente tem alguém ajudou alguém. Então, sujeito, né? Se a gente pensa só em ajudou os alunos, alguém ajudou o VTD, os alunos OD, né? Então, parem aí em os alunos. A professora corrigiu as provas. Oração coordenada assindética. E ajudou os alunos. Oração coordenada sindética, porque tem síndeto, cadê o síndeto? E. O que? Qual é o valor? Aditivo, né? A gente está adicionando uma informação. Então, oração coordenada sindética aditiva. Beleza. Então tá. A oração, uma não exerce função sintática na outra. Mas agora, gente, são alunos quaisquer? Opa, o que vem depois de alunos? Que. Que é pronome relativo. Que não é conjunção. Esse que não é conjunção integrante, né? A conjunção integrante aparece onde? Aparece lá na substantiva, né? Lembra? Então, olha só. A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos. Tá bom. Mas a oração não parou aqui em os alunos. A professora ajudou quais alunos? Quais? Que estavam com mais dificuldade. Então, olha só, gente. Aqui, esse que se refere a aluno, né? Ele é um pronome relativo. Qual é a oração que começa com pronome relativo? Adjetiva. A oração adjetiva, ela é subordinada. Ela vai exercer uma função sintática de adjunto adnominal, certo? Então, olha só. A professora corrigiu as provas é uma oração coordenada, está escrito aqui embaixo. E, portanto, tem sentido completo. Bem como a oração ajudou os alunos. Já a oração que estavam com mais dificuldade é subordinada a ajudou os alunos. Então, olha só. Aqui a gente tem um período misto. A professora corrigiu as provas, oração coordenada. Ajudou os alunos, oração coordenada. Se parasse aqui, nós teríamos 2 orações coordenadas, uma sindética e a outra sindética, como é o padrão. Só que a última oração, que é que estavam com mais dificuldade,
Agora, o que eu tenho? Oração subordinada, certo? Oração subordinada adjetiva, começa com período, começa com pronome relativo, né? Agora, eu estou dando uma explicação sobre esses alunos ou eu estou limitando esses alunos? Eu estou limitando. A professora ajudou os alunos, quais? Que estavam com mais dificuldade, né? Então, ela ajudou um grupo, né? Ou seja, eu estou restringindo. Então, depois do quê? Oração subordinada adjetiva restritiva. Também não tem vírgula aqui, né? A vírgula aparece na explicativa. Então, vocês entenderam? A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos. 2 orações coordenadas. Só que esse que, ele está, a última oração, ela está subordinada. Por quê? Eu não vou começar a oração aqui, né? Que estavam com mais dificuldade. Esse que estavam com mais dificuldade se refere aqui aos alunos, tá? Tanto é que a oração começa com que é um pronome relativo, e a oração que começa com pronome relativo é a oração adjetiva. Beleza, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, mandem mensagem, podem mandar mensagem por onde vocês acharem que é mais fácil, tá? E aí, gente, eu iria começar a concordância agora, mas esse vídeo ficou bastante grande, não queria que vocês revisassem. Eu queria que vocês dessem um feedback, tá? E aí, é isso. Vocês farão exercícios sobre esses assuntos e na próxima semana, então, a gente vai falar sobre concordância nominal. A gente tá quase terminando, né? Sim, né? Não estamos exatamente terminando, mas o que falta? Concordância nominal, verbal, regência nominal, verbal, pontuação e crase. E aí, acabou. Beleza? Então, é estudos e até mais.